Olá! Hoje, domingo, 9 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, pelo amor que tendes a São José, escolhido por vós para ser o protetor e pai do vosso Filho, ajudai-nos a realizar a ordem que vós mesmo destes a este homem justo. Levanta-te. Compreendemos que é chegada a hora de nos colocarmos a caminho da sua vontade de um modo diferente, bem como dispor o nosso coração com docilidade à sua voz. Castíssimo coração de São José, é grande esta meta, mas confiamos na vossa intercessão. Pois ninguém nesta terra amou mais o Filho de Deus e sua mãe. Em todas as nossas necessidades, valei-nos, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos hoje com a oração de São José, porque hoje é dia 9. Estamos a alguns dias do dia de São José, né? Iniciando a novena de São José hoje. Então, vamos durante esse período rezar para São José, interceder por cada um de nós e alcançar de Jesus, junto com Nossa Senhora, alcançar de Jesus tudo aquilo que nós precisamos para viver a vontade de Deus. A primeira leitura de hoje, Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 4 a 10. Moisés fala ao povo. Moisés fala ao povo sobre o cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo. Então, ele vai descrever aqui que, em algum momento, o povo rezou, pediu para Deus. Porque, aqui o versículo 6, os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Então você imagina a dor que era ser escravo. Um povo subjugado. Um povo que estava no chão. Mas um povo que teve fé. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. E aí ele justifica. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. E faz a oferta, colocando os frutos diante do Senhor e se inclinando em adoração a Ele. Então veja, um povo que não tinha mais perspectiva, um povo subjugado, um povo que sofria dia e noite e dia, com a escravidão, com a opressão, com a miséria, com a angústia. Mas o que foi que eles fizeram? Eles clamaram, eles oraram, eles colocaram o joelho no chão e rezaram. E não só cometeram esse ato de rezar, mas de confiar. E o Deus que havia feito a promessa
cumpriu a sua promessa e tirou este povo do Egito, libertou-os da escravidão, com mão poderosa e braço estendido, como Moisés está testemunhando aqui. No meio de grande pavor, ou seja, no meio de um grande medo. E como é que ele fez isso? Com sinais e prodígios, conduzindo a uma terra que corre leite e mel. O que é que isso quer dizer? Mais uma vez a palavra de Deus nos ensina, olhando para a história da nossa fé, que quando nós confiamos em Deus, Deus, além de completar a obra, de não fazer nada pela metade, Ele sempre nos dará muito mais do que a gente precisa. Muito mais do que a gente precisa. Agora, qual é o grande desafio no decurso de nossa vida? Confiar em Deus. Porque por vezes, sem perceber, a gente vai constituindo medos nas nossas vidas, porque na verdade a gente quer ter o controle nas nossas mãos. E o controle nunca estará nas nossas mãos. Perceba, todo movimento que a gente faz em relação à conquista da vida material é para promover para nós algum tipo de segurança. Eu vou comprar minha casa, eu vou ter o meu carro, Veja, tudo para promover uma certa segurança, né? Porque isso traz segurança. Agora eu não vivo mais de aluguel, eu tenho uma casa para morar. Agora a minha conta bancária já tem saldo suficiente para que eu possa ter uma segurança, uma aposentadoria segura. Então a gente, legitimamente, naturalmente, a gente vai construindo a nossa vida material para nos dar segurança. Mas essa segurança, ela é uma bolinha de sabão. Uma bolinha de sabão. Por quê? A gente pega essa segurança e ela se esvai na nossa mão como uma bolinha de sabão. Porque o controle não está e nunca estará nas nossas mãos. A gente pode fazer tudo de um modo muito previdente, de um modo muito prudente, e é bom que façamos. Mas isso não significa integralmente que estamos seguros. Por quê? Porque não sabemos o momento do declínio de nossas vidas. Não sabemos o momento em que o Senhor vai nos colher. Não sabemos sequer o que irá nos acontecer na hora seguinte. Portanto, essa segurança, ela é virtual. Ela não é real. Ela não é realidade concreta. A realidade concreta que se impõe na nossa vida é o agora e na hora da nossa morte. É por isso que rezamos a Nossa Senhora assim. Porque a igreja sabiamente nos ensina. Realidade concreta, meu filho, agora e a hora da tua morte. Todo o restante está no campo da ideia. Está na imaginação. Está na prospecção. Mas não é realidade. Por quê? Porque não temos essa segurança e esse controle de determinar, por exemplo, se vamos acordar vivos. E esse povo subjugado e escravo rezou e confiou em Deus. Então a palavra hoje nos convida a, neste momento da nossa vida, enfrentando os medos que nós temos, enfrentando a realidade que se impõe na circunstância que nós vivemos, a palavra de Deus hoje nos convida a confiar em Deus. Não confiar nas nossas forças, nas nossas potências. Isso tudo é instrumento para que Deus materialize a sua vontade em nossas vidas. Mas precisamos regressar. Precisamos, é o back to basic. Precisamos retornar ao básico, que é confiar em Deus. E quando confiamos verdadeiramente em Deus, o medo se esvai. O medo cai por terra. Então peçamos ao Espírito Santo, inspirados pela primeira leitura de hoje, essa confiança verdadeira em Deus, que faz nos esperar a providência de Deus. Fazemos a nossa parte, desempenhamos o nosso esforço, cumprimos com os nossos compromissos, fazemos aquilo que tem que ser feito, mas precisamos confiar as nossas vidas e aquilo que nós desejamos a Deus por meio da oração e da fé. Então, esse povo era um povo que vivia na dor,
E o Senhor deu muito mais do que eles esperavam. Por isso o salmo de hoje vai responder: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Que nós possamos rezar juntos hoje. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Você sabe qual é a sua dor. E o Senhor também sabe. Portanto, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. A segunda leitura de hoje muito rica também. Muito rica. Mas de fato eu quero ir direto para o Evangelho, que está em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13, porque tem alguns ensinamentos aqui que nós podemos ter um olhar demorado para que isso seja impresso nos nossos corações, nas nossas almas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali, no deserto, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Então você veja, a quaresma ela aponta para os 40 anos que o povo escolhido caminhou rumo à terra prometida, mas também aponta para os 40 dias. Jesus viveu a quaresma, em que ele fica no deserto, não come nada naqueles dias e depois sente fome. E é visitado pelo diabo. E o diabo diz a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus responde: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Então, meu irmão, às vezes você dá tempo demais. Você está gastando o seu tempo inteiro para conquistar o pão, a matéria, para atender a tua vida material. Mas está deixando de lado, está colocando em segundo plano, e que deve ser o primeiro, o alimento da alma, que é a palavra de Deus, a Eucaristia, a oração, os atos devocionais que provocam uma ascese na tua alma, no teu coração, que elevam o teu espírito, que faz com que todas as distrações que desviam o teu olhar de Deus, elas caiam por terra. Não só de pão vive o homem, é Jesus quem está dizendo a mim e a você. Portanto, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E colocando Deus em primeiro lugar nas nossas ações, o próprio Senhor vai se encarregar de imprimir nas nossas almas essa verdade. Não só de pão vive o homem. É importante a conquista do nosso sustento, mas mais importante é confiar em Deus e ter a certeza de que o nosso trabalho não é suficiente. Por quê? Não depende de nós. O Senhor trabalha em nosso favor. Temos uma boa parte para cumprir, mas o trabalho difícil, quem faz é Deus. O diabo ele não desiste, ele leva Jesus para o alto e mostra a Jesus todos os reinos do mundo e tenta seduzir Jesus e diz: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Então olhe o poder que o diabo tem. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus responde, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E quantas vezes, meus irmãos, a gente não cai nessa tentação de servir ao dinheiro e colocar o dinheiro como Deus das nossas vidas. De colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Coisas e pessoas ocupando o lugar que é único e exclusivo de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus. Quando a gente coloca pessoas e coisas no lugar de Deus, nós estamos tendo um comportamento idólatra. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Portanto, peçamos ao Espírito Santo a graça de diariamente não servir ao dinheiro, não servir
não colocar o nosso coração, no centro do nosso coração, o poder, o dinheiro, a predileção das pessoas, mas colocar no centro do nosso coração Deus e adorar a Deus e querer a predileção de Deus. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando sobre a parte mais alta do templo, lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, é o diabo falando, tá? Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus o responde. Mas antes de dizer a resposta de Jesus, veja, o diabo, ele conhece Jesus e ele conhece a palavra. Entendeu? O diabo, ele conhece você e ele conhece a palavra de Deus. O diabo, ele conhece as suas fraquezas. É por isso que com o diabo a gente não brinca. Com o diabo a gente não mantém diálogo. É por isso que a gente não flerta com o mal. A gente não flerta com o pecado. Quando verdadeiramente a gente quer conversão, a gente não fica caminhando na beira do abismo. Mas a gente corta pelo pé. A gente corta pela raiz. Então, meu irmão, eu não sei, na altura da tua vida, quais os pecados que tu está lutando contra eles. Que tu está lutando, pedindo, buscando para ser liberto, para não viver mais a escravidão desse pecado, mas uma conduta inegociável é você parar de flertar com esse pecado. Do pecado contra a castidade à maledicência. Não podemos, não devemos. E é o próprio Jesus quem nos ensina. Não tentarás, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Veja como esse último versículo, a última parte do versículo 13, traz outro ensinamento. O diabo se afasta de Jesus, porque Jesus responde a todas as tentações, e ele se afasta de Jesus, mas para retornar a visitar Jesus no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Na hora que Jesus está angustiado no Getsemane. Qual é o tempo oportuno? O tempo do sofrimento. É por isso que nós precisamos aprender a sofrer. E paciência, a palavra paciência vem exatamente, etimologicamente falando, a origem da palavra paciência nos comunica o quê? Aprender a padecer. Aprender a sofrer. Sofrer do jeito certo. E como é sofrer do jeito certo? É sofrer com fé. É sofrer confiando que tudo está perfeitamente disposto para o bem da nossa alma. E que o Senhor não permite que nenhum mal nos aconteça, se não for para deste mal tirar um bem maior. É preciso que a gente tenha essa docilidade. E para ter essa docilidade é preciso relação com o Espírito Santo. E para ter a relação com o Espírito Santo é preciso oração. E para pegar gosto pela oração e perseverar na oração é preciso ter vida sacramental. Então veja, nos é necessário mudar de vida. E assim como Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, viveu a quaresma, nós precisamos viver a quaresma dessa forma. Uma escuta melhor. Um olhar mais demorado para as coisas de Deus. Uma atenção maior para que Deus, ao seu tempo, por meio da ação concreta do Espírito Santo, possa nos conceder as graças necessárias para não apenas cumprir os preceitos da quaresma, mas para de fato mudar de vida. Viver a conversão que Ele quer para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.